Então, pessoal, esse é o último vídeo dessa semana, com o último exemplo do material teórico. Continuamos na fatoração de polinômios. Agora a gente vai fatorar um polinômio de grau 4, sabendo apenas duas raízes. Mas, como eu disse para vocês, vai dar certo no final. Então, primeira coisa aqui para observar a fatoração, para facilitar um pouco, aqui o P de x tem o coeficiente de x na 4 negativo, então eu vou colocar menos em evidência. E vou trabalhar com o polinômio com o coeficiente positivo. Então vai ficar x na 4 mais x ao cubo menos 19x² mais 11x mais 30. Poderia ser feito direto também, mas eu acho que facilita. Então, a primeira coisa é analisar as duas raízes. Por exemplo, se a raiz nós temos x igual a menos 1 raiz, então é porque P de x é divisível por x mais 1. Então, vou fazer o dispositivo de Brioche-Ruffini para fazer essa divisão. Então, vou colocar raiz, no lugar dela, os coeficientes. Agora eu coloco os coeficientes do polinômio entre parênteses, Não uso esse menos na frente, mas não posso esquecer desse menos. Então aqui, repito primeiro, multiplico pela raiz do divisor e somo com o próximo. Aqui dá menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1, mais 1, 0. 0 vezes menos 1, menos 0, menos 19, menos 19. Menos 19 vezes menos 1, mais 19, mais 11, 30. 30 vezes menos 1, menos 30, mais 30, 0, como eu disse para vocês. Então, aqui a gente tem o Q de x, que aqui nós vemos os coeficientes. Ele é de terceiro grau, porque nós partimos de um polinômio de grau 4. Então, ele é um polinômio de grau 3 e aqui nós temos os coeficientes. Aqui esse zero diz que não tem a variável x ao quadrado, porque o coeficiente é zero. Então, x ao cubo, 0, x ao quadrado, menos 19x mais 30. O resto zero, confirmando, quer dizer que a gente consegue escrever o P de x como produto de x mais 1 por x ao cubo menos 19x mais 30. Então, quer dizer aqui, se fosse dado só uma raiz no polinômio de quarto grau, a gente não conseguiria fatorar o polinômio completamente, porque a gente não saberia, a não ser que a gente chutasse uma raiz, a gente não saberia nenhuma outra raiz de x ao cubo. Então, por isso que aqui no exemplo 6 foram dadas duas raízes. Aí a gente vai ver o que acontece. Com duas raízes, vamos fazer mais um processo de divisão. Repetindo o primeiro, multiplica pela raiz do divisor e soma com o próximo. Então, 2 vezes 1, 2, mais 0, 2. 2 vezes 2, 4. Menos 19, menos 15. Menos 15 vezes 2, menos 30. Menos 30 mais 30, 0. Resto 0. Então, isso aqui é o resultado do Q de x por, que eu esqueci de colocar aqui, x menos 2, que também é raiz. Isso significa que P de x é divisível por x menos 2. Inclusive, nesse caso que são divisíveis, tanto faz começar pela raiz x igual a menos 1 ou x igual a 2, não importa, o resultado final vai ser o mesmo. Então, aqui, por essa segunda divisão, a gente tinha o Q de x e dividiu por x mais 1, aliás, por x menos 2. Então, ficou, aqui a gente está vendo o resultado, que agora é de grau 2. Então, x ao quadrado mais 2x menos 15. Aliás, outro detalhe que eu esqueci, Esse P de x não é P de x, é o que está aqui destacado, tem um menos aqui na frente. Então, aqui, agora sim, esse aqui, esse polinômio de grau 3 é o Q de x, que foi escrito como um produto de um fator de grau 1 e um fator de grau 2. Então, a gente pode substituir
E aí a gente consegue escrever P de x como um fator, como um produto de 2 fatores de primeiro grau e um fator de segundo grau. Mas agora, como eu disse para vocês no exemplo 5, no vídeo anterior, aqui a gente consegue achar as outras duas raízes, né, pela equação de segundo grau, que a gente já tem fórmula. Aqui, ó, eu posso fazer por soma e produto. Quem quiser pensar em Bhaskara, opa, o produto é menos 15. Então tem que pensar, qual é a soma de dois números, que a soma é menos 2 e o produto é menos 15? Então eu vou pensar em, como 15 é 3 vezes 5, a soma de 3 com menos 5 dá certo, ó. 3 menos 5, a soma é menos 2, 3 e menos 5, o produto é menos 15. Então, temos as outras duas raízes, e aí a gente consegue fatorar esse polinômio. Então, mesmo dando duas raízes para o polinômio de quarto grau, a gente consegue fatorar completamente. Claro que agora esse polinômio, né, de segundo grau tem duas raízes reais, né, que é o que a gente está trabalhando na semana 15. Então, ó, x menos 3 vezes x mais 5. Vocês não, vamos supor que vocês não confiam em mim e duvidam dessa resposta. Muito bem, isso é muito saudável. Então, o que vocês podem fazer? Multiplicar todos esses polinômios e conferir que ele é realmente P de x igual a menos x na 4, menos x ao cubo, mais 19x, menos 11x, menos 30. E é essa a resposta final. Conseguimos fatorar um polinômio de grau 4 com apenas duas raízes. O que isso quer dizer? Como a gente tem, quando a gente chega num polinômio de grau 2, a gente sempre consegue achar as raízes. Então, por exemplo, se a gente tivesse um polinômio de grau 5, a gente precisaria conhecer 3 raízes para chegar no polinômio de segundo grau e achar as outras duas por Bhaskara. Se a gente tivesse um polinômio de grau 6, aí a gente já precisaria conhecer 4 raízes. Aí a gente cairia num produto de fatores de primeiro grau, mais um fator de segundo grau, que a gente descobriria as outras raízes por Bhaskara, certo? E assim sucessivamente, ok? Então, deu para essa semana, então até semana que vem, até mais.